Teste.
Georgiana e Manuel estão me ouvindo? Olha, eu mandei. Sim, Boa estou tarde. ouvindo. Boa tarde, Fábio. Estão Sim, me ouvindo? sim, estamos. Ouvindo e Sim. vendo. Vou pedir para vocês aí 2 minutinhos, eu vou sair da reunião, eu sou debatedor, tá? E aí eu vou logar no computador para poder colocar as apresentações em slide. Só um instante. Fábio, eles terão. Vocês estão me ouvindo? Teste. Sim, estamos ouvindo. Sim.
Gente, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, estamos ouvindo. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer aí a oportunidade de compartilhar com vocês nesse momento. Eu sou a professora Jamile, sou uma pesquisadora do tema de diversidade já desde 2008. E aí é um prazer enorme estar aqui com vocês para discutir esses trabalhos que foram aceitos do CBA, trabalhos muito bem elaborados, com propostas assim, muito interessantes. Eu espero que a gente tenha aqui um momento de discussão muito rica que a gente precisa, né? O contexto que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, a gente precisa. Somos aí um grupo privilegiado de poder ter essa chance de dialogar, de trocar conhecimentos sobre esse assunto. Então, nós teremos três trabalhos, né? 3 apresentações, e o primeiro trabalho a ser apresentado é o da Aline Barbosa, Marcelo Dias. Eu vou falar em português. Os múltiplos catalisadores da violência contra mulheres estudantes. Instituição, agressores, vítimas e grupos sociais. Então, vocês terão aí a apresentação de vocês. Logo em seguida, a gente começa um pequeno debate, passamos para o segundo grupo, fazendo a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa, e no final a gente abre uma plenária, ok? Então, Fábio, a gente já pode iniciar. Tá, esse não tem... Tá bom. Eles apresentam. Aline e Marcelo, conseguem me ouvir? Será que eles não estão me ouvindo? Professora, nós estamos ouvindo a senhora e vendo também, tá? Eu não sei se tem pessoas aí na sala. Tem, Ou... temos. tá. A sessão está sendo híbrida, né? Bom, então, o que eu entendi é que esse primeiro grupo, então, não tem ninguém, os catalisadores, porque uma é da Lohane, que é vagas afirmativas, certo? E Georgiana e Manuel, vocês são do mesmo trabalho, dramas e tramas, correto? Eu sou coautora com a Lohane. E o Manuel... Eu sou de outro trabalho. Tá, dramas e tramas. Isso. Os outros coautores não estão participando da sessão. Duas Vamos apresentações. começar, então, pelo segundo trabalho, tá bom? Então, eu convido a Lohane e a Georgiana para fazerem a apresentação. O trabalho cujo título é Vagas Afirmativas para as Pessoas Pretas, uma análise discursiva da repercussão da exclusão de um anúncio na plataforma LinkedIn. Boa apresentação para vocês. Vocês vão passar o vídeo? Porque nas outras sessões que eu participei, vocês transmitiam um vídeo. É isso que vai... É assim a dinâmica? Só um instante, por gentileza. A gente pegue. Então, vocês prepararam o vídeo também, né? Professora, a orientação que nós tivemos foi preparar o vídeo, né? Mesmo em sessões consideradas híbridas. Eu participei mais cedo de uma sessão híbrida e mesmo alguns autores estando presentes na sala, foi apresentado o vídeo e depois os debates aconteceram de forma híbrida. Perfeito.
Olá, tudo bem? Estou aqui para apresentar o vídeo da alternativa para pessoas Professora, Oi? Alguém fez alguma pergunta? isso. Tem como a senhora reproduzir o vídeo para todo mundo aqui na sala? Vocês não conseguiram. Ah, então tem que compartilhar. Compartilhar a tela. Isso. Isso, compartilha aqui também. Volta. Peraí. Agora. Tá, vou fazer de novo. Vou voltar aqui. Conseguem Olá. ver? Perfeito, professora, conseguimos ver. Meu nome é Lohane e estou aqui hoje para apresentar o estudo Vagas Afirmativas para Pessoas Pretas, uma análise discursiva da exclusão de um anúncio na plataforma LinkedIn, elaborado por mim, pela professora Georgiana Luna Batinga, e somos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Na introdução, podemos falar que os afro-brasileiros representam a maior parte da população no Brasil e, ao mesmo tempo, são considerados a maioria nos índices de desempregados, analfabetos, pobres e que ocupam empregos precários. E esse cenário é derivado da herança do passado escravocrata e colonizatório brasileiro. A ausência do desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a esse público após esse período se reflete nos dias atuais, limitando-os do acesso a oportunidades e direitos. E é nesse sentido que esse trabalho tem por objetivo analisar os interdiscursos e os não ditos presentes na exclusão da publicação de uma vaga que dava prioridade a pessoas negras e indígenas, postada na rede social profissional LinkedIn, bem como evidenciar os reflexos do racismo estrutural reproduzidos nos discursos presentes na matéria a respeito do tema. Como justificativa, sabemos que nos tempos atuais nota-se que é cada vez mais relevante e necessário promover debates sobre a importância dessas ações afirmativas desenvolvidas nas organizações, assim como acompanhar a sua efetividade. No referencial teórico no primeiro capítulo, falamos desde o período após a abolição da escravatura, onde a composição étnica do povo brasileiro era uma pauta que preocupava a elite dominante no país, porque o Brasil precisava se tornar política e economicamente viável, e a miscigenação era vista como um atraso. E aí o trabalhador negro era subjugado e desqualificado como agente transformador e sujeito de direito, né? E a partir daí, inicia-se uma trajetória de luta histórica do movimento negro, com iniciativas pela resistência dos quilombos. E mesmo os negros representando a maioria da população brasileira, isso não se reflete nas organizações, principalmente nos cargos de alta gestão. E é diante disso que a gente percebe que as organizações no Brasil têm divulgado iniciativas em prol da diversidade e inclusão, mas o que a gente vê é que a maioria desses programas buscam, na verdade, agregar valor às organizações, o que acaba desviando a efetividade do real objetivo, que é integrar profissionais negros, gerando, além da oportunidade, também o seu desenvolvimento, porque ser inclusivo vai muito além da geração de oportunidades através de processos seletivos com vagas exclusivas. É necessário o entendimento das dificuldades que as pessoas negras, por exemplo, enfrentam e que podem chegar até impossibilitá-las de participar de tais processos de recrutamento. No segundo capítulo, falamos um pouco sobre as políticas de ações afirmativas, que são consideradas formas de estabelecer critérios para reconhecer as diferenças existentes entre grupos sociais e têm por objetivo minimizar as desigualdades históricas vivenciadas por esses grupos, como, por exemplo, as populações negras e indígenas do Brasil. As ações afirmativas, em especial a modalidade de cotas, aperfeiçoam a luta pela democracia. É uma pesquisa de abordagem qualitativa, com filosofia interpretativista, método indutivo, tipo de pesquisa documental e análise de dados pela análise do discurso francesa. Aqui na apresentação dos resultados, no primeiro capítulo, falamos sobre a rede social profissional LinkedIn, fundada em 2003 e é utilizada em mais de 200 países, mais de 700 milhões de membros, só no Brasil cerca de 50 milhões, é uma plataforma que reúne profissionais executivos de todo o mundo que desejam se conectar. No segundo capítulo, fazemos a análise do corpus,
que é a matéria publicada no jornal Folha de São Paulo em março desse ano, de título LinkedIn derruba anúncio que dava preferência a candidatos negros e indígenas, aberta pelo LAUT, Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. A plataforma excluiu dias depois essa publicação e o suporte do site informou que a postagem havia sido retirada do ar por ter considerado discriminatória. O LinkedIn afirmou que as suas políticas são detalhadas, transparentes e aplicadas a todos os usuários da plataforma em todo o mundo e que parte do entendimento de que pessoas com os mesmos talentos devem ter acesso às mesmas oportunidades. Mas a gente sabe que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão e que os negros viveram por mais de 300 anos dessa forma. Com toda certeza, não há aqui a mesma força que a do opressor. Ou seja, não se trata de preferência por esses profissionais, mas sim de uma reparação histórica, por essas situações de desigualdade que diminuem ou os deixam em desvantagem até os dias de hoje. No ano de 2019, por exemplo, a população negra era o equivalente a 52% nas universidades, segundo o IBGE, mas ainda há um abismo grande na conexão dessas formações com o mercado de trabalho. Nas conclusões, falamos então sobre essas desigualdades decorrentes do desamparo histórico de negação à educação e direito ao trabalho da população negra que persistem até hoje, a partir do momento que a gente vê que os negros continuam a ocupar funções com baixos salários, atividades precarizadas ou até mesmo informais, e sem perspectiva de ocuparem cargos de gestão e liderança. Os processos seletivos e ações afirmativas voltadas à população negra causam incômodo na sociedade porque trazem à tona reflexos de um passado recente e que permanece no racismo estrutural, e o que explica como a estrutura da sociedade é racista em sua essência. A gente percebe um movimento recente quando as organizações se mostram inclinadas a desenharem e divulgarem iniciativas de políticas afirmativas. Para recrutar públicos subrepresentados. Por isso, quando uma rede social conhecida mundialmente, com mais de 50 milhões de usuários brasileiros, exclui um anúncio de vaga afirmativa, percebemos uma visão ultrapassada de igualdade, uma vez que negar a publicação e a disseminação de ações afirmativas nada mais é do que reiterar a desigualdade. Com a grande repercussão, a matéria mencionada nesse estudo levou a plataforma a atualizar sua política geral de anúncios e passou a permitir a divulgação de processos seletivos e vagas de emprego que expressam a preferência por pessoas de grupos historicamente desfavorecidos. Dessa forma, a gente entende que é relevante manter esse tema na agenda de pesquisa dos estudos organizacionais, pois percebemos que já avançamos em muitas pautas, mas ainda temos muito a caminhar nessa acalorada discussão. Pois além de divulgar em suas páginas institucionais que são inclusivas, as organizações precisam ser despertadas no desejo de integrar as minorias, além das ações afirmativas, em seus processos seletivos e vagas que priorizam grupos vulnerabilizados. A gente entende que são necessárias essas políticas, pois integram um processo de reparação histórica, atuando com um efeito educativo, promovendo a mudança de comportamento a partir de reflexões sobre a diversidade e inclusão, além de trabalhar em sua cultura que precisa ser desenvolvida para todas as pessoas, especialmente para esses grupos. Encerramos aqui e essas são as principais referências do nosso trabalho. E obrigada. Então, eu queria abrir aí 5 minutinhos, para aquela campanha. Meu nome é Juscelia Santos e em parceria com Thaís Andrade, Gisele Melo e Nelson Fernandes, irei apresentar o trabalho intitulado Inovação e Capacidade de Comercialização, um estudo entre empresas comerciais prestadoras de serviços de beleza. Okay. Bom, então, assim, agora eu queria abrir um espaço para que a Lohane e a Georgiana fizessem assim, seus comentários, para que a gente possa dar início aí ao debate, também deixar em aberto um momento para discussão. Bom? Não sei se a Lohane está na sala ou está somente aqui no... Você está na sala, Lohane? Estou. Acho... Professora, se você puder tirar essa tela aqui para a gente se ver melhor. Está no trabalho.
Acho que é importante a Lohane falar um pouco de quem ela é e também que esse trabalho, esse artigo, é uma inspiração inicial do... A gente lê. Vocês estão ouvindo? Alô? Não? Sim, estamos ouvindo. Para cancelar o compartilhamento da tela, é lá em cima, na parte de cima da tela. Ai, que bom, deu certo. Ei, Lohane. Isso é que eu chamo de experiência híbrida, né? Então, professora, eu acho que é interessante a Lohane, né, falar esse trabalho, esse artigo que representa um início de uma trajetória, né, de entrada no tema de pesquisa do mestrado dela, né, Lohane? E foi bastante interessante, acabou iniciando assim como uma experiência mesmo de entrada no campo, né, de tentativa aí de se apropriar do tema, do que estava acontecendo no mercado. Acho que isso, Lohane, eu já ia. Então, assim, foi super importante, né, Lohane, ter tido essa experiência, observar aí essa dinâmica de como o mercado tem abordado essa temática e nos esclareceu, assim, nos apontou como caminho de pesquisa, né, como é importante debater, principalmente essa questão das políticas públicas afirmativas, né, eu acho que a Lohane pode só dar essa, né, essa introdução inicial e depois a gente discutir, né, debater, ouvir vocês também a respeito do trabalho. Alguma consideração? Sim, eu acho que vocês vão ter que fechar o áudio aí para isso. Aí eles não vão ouvir. Ah, tá. Eles não ouvem pelo meu aqui? Escutamos, a gente está escutando você, Lohane, se eles desligarem. Mas aí dá para ouvir? Ah, tá. Estão me ouvindo? Talvez vamos fazer o contrário. Pausa o seu vídeo da professora. Tá. Estão me ouvindo? Agora eu acho que ficou bom. Tá. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar apresentando o meu trabalho hoje, professora Georgiana, professora que conhecer mais. Como a professora bem comentou, esse foi um primeiro trabalho até de entrada no tema da minha dissertação. Eu acho que, bem como a professora comentou, logo que a professora chegou, é um tema muito importante, mas cada vez mais que a gente discute, parece que fica mais difícil. E aí, quando a gente vê coisas como essa acontecendo, né, como aconteceu na retirada desse dado de uma rede social enorme, como é o LinkedIn, aí a gente tem a consolidação desse fato, né? Então, é importante a gente discutir essas questões de inclusão, diversidade, mas muito além disso, entender do porquê que elas existem e também que inclui muito mais, vai muito além de dar uma oportunidade, né, no processo seletivo. Inclui tem a ver com a cultura da empresa estar adaptada aos profissionais que ela está recebendo, entender as condições desses profissionais, que bem como eu comentei ali, às vezes não conseguem nem participar dos processos seletivos por conta de todo o histórico, né? E assim, essas políticas, essas ações, elas surgem por esse meio de reparação histórica. Então, eu acho que todos nós temos que ter esse entendimento e levar esse entendimento para dentro das organizações e para todos aqueles, né, que são ou não contemplados por elas. Então, gostaria de começar a discussão por esse caminho. Acho que eu vou poder te dar uma contribuição. Fábio, você quer fazer alguma consideração, fazer alguma análise? Sim. Falando mais da forma do trabalho, achei que o trabalho está muito bem escrito mesmo, e muito bem fundamentado, e assim, né, eu sou de estratégia, é um campo um pouco diferente para mim, mas a gente, qualitativamente, a gente acaba observando quando o trabalho é bem feito. Então, vocês fizeram uma construção metodológica boa, né? Apresentaram aí a metodologia muito bem feita, como vocês analisaram esses dados secundários, né? E o interessante é ver que uma matéria, né, da Folha dá um bom artigo, porque o tema é bom. O
tema é quente. E aí, a contribuição que eu tenho a dizer, por exemplo, na parte do referencial teórico, eu senti que vocês poderiam avançar um pouquinho mais no diálogo da literatura quando a gente fala das ações afirmativas. Né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o tema, então fala-se, vocês mencionaram lá em 1960, mas os primeiros boatos das ações afirmativas, pelo que eu encontrei aqui, que foi o presidente John Kennedy, né, que falou lá no passado ações para trazer mais igualdade nas contratações. Então, seria interessante, se vocês forem avançar para uma pesquisa de campo, por exemplo, empírica, conversarem mais na parte do referencial teórico entre o passado. Olha, era tratado dessa forma as ações afirmativas, evoluiu dessa maneira o conceito, o fenômeno das ações afirmativas, e hoje qual que é o gap, qual que é a discussão hoje na literatura e como que o nosso trabalho contribui, né, de maneira social, né, para o mundo, que é uma baita contribuição, e como a gente contribui para a literatura avançar e os estudos serem motivados a que mais pesquisadores se interessem. E aí a gente consegue ter um impacto na sociedade também. Da minha parte é isso. Obrigada. Eu vou fazer um comentário, e ao final a gente abre uma discussão maior. Né? Quando eu li o teu trabalho, eu me lembrei muito do início da minha tese de doutorado em 2005. E eu tinha essa mesma inquietação, até que eu me deparei com uma literatura que me fez compreender há diferentes modelos que as empresas podem adotar em torno da gestão da diversidade. E eu senti falta no teu trabalho a teoria de base sobre a gestão da diversidade, sobre a explicação dessa oposição que você está fazendo em relação ao modelo adotado pela empresa. Então, quando você diz, a empresa ela retirou, ela não considerou, eu faço uma ressalva. Há diferentes modelos de gestão da diversidade, dentre eles, depois eu te passo a literatura da LIFE, né, que a LIFE aponta o seguinte: principalmente em países desenvolvidos, cuja desigualdade social não é tão grande, é muito comum que as empresas elas adotem um modelo de gestão da diversidade baseado na meritocracia, na imparcialidade. Ela dá o nome desse modelo de gestão da dissolução. E aí, quando eu li pela primeira vez, dissolução da diversidade, então não trabalha a diversidade, mas não é a dissolução da diversidade, é a dissolução da identidade social. O que eu quero dizer com isso? Que uma empresa, quando ela adota uma postura de trabalhar a gestão da diversidade com base na dissolução, ela não leva em consideração como primeiro aspecto a identidade social, o fato de você pertencer ao grupo X, Y ou Z. Você ser homem, mulher, pessoa negra ou branca, ou religião X ou Y, Z. Ela vai levar em consideração o indivíduo. Então, se você é competente ou não é competente, isso é o que vai importar para eles. Então, é um modelo que, nos Estados Unidos, eles defendem como um modelo que vai ao encontro da identidade cega. Né? Que eu não olho ao identidade... Ai, meu Deus do céu! A identidade cega, ou seja, eu não observo a identidade social do indivíduo. Vou olhar simplesmente as características pessoais, inteligência, competência, aptidão. E, nesse sentido, não posso dizer para você que eles estão errados. Por quê? Porque dentro do contexto onde eles possam estar inseridos, isso possa fazer muito sentido. Né? E aí, a questão é, se ele traz esse modelo para um país cuja desigualdade social é imensa, será que eles enxergam isso? Então, essa é o grande desafio que eu acho que nós, que trabalhamos com esse tema, temos que esclarecer. Porque não é simplesmente, você não trabalha, eles trabalham sim, só que eles trabalham com um critério de imparcialidade. E aí eu queria sugerir para você se apropriasse dessa literatura para que você entenda que há diferentes caminhos e modelos adotados em torno dessa gestão.
E porque vai ficar mais suave mostrar para a organização, dizer, ok, eu entendo o seu modelo. Vamos enxergar um outro modelo? Será que esse modelo se enquadra dentro do nosso contexto? Entende? Para mostrar a relevância da identidade social. Tá bom? Isso é muito importante. E o modelo da gestão da diversidade, que valoriza os grupos sociais ou a identidade social, chama-se gestão da valorização da diversidade. Eu tenho um artigo que eu coloquei no ENAPAD de 2007 que fala sobre isso. Então, eu aconselho até que você possa resgatá-lo, porque tem a literatura da LIF e você vai conseguir enxergar esses dois horizontes. E aí, na medida em que você vai dar esta fundamentação, você ganha teoria de base. Eu senti muito falta de teoria de base. Até mesmo sobre racismo estrutural. Acho que o Sérgio Guimarães trabalha bastante essa questão no Brasil. E eu também senti falta, né, de um trabalho que pudesse falar um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom? E me pareceu, eu só queria depois deixar aqui para você esclarecer no final, eu não tive assim, uma percepção muito clara se você está trabalhando o conceito de ação afirmativa da mesma forma como ele é divulgado na literatura. Porque a ação afirmativa ela tem a ver com uma resposta legal que a empresa dá ao governo em função de uma lei de cotas. E no Brasil nós não temos lei de cotas para as pessoas negras, só temos para as pessoas com deficiência. Então, eu posso adotar uma gestão da diversidade com base em cotas, até com base no modelo de uma ação afirmativa, mas ela não é denominada ação afirmativa em si. Uma política organizacional baseada em modelo de ação afirmativa, ok, sim. Tá? Então, eu não senti muita clareza nessa parte de definição conceitual, e eu acho que mereceria um esclarecimento maior. Bom, posso partir para o terceiro, então? Vamos lá. Ok, gente, fazendo agora a abertura do terceiro trabalho, eu convido, então, o Manuel, Emanuele, Tiago, a mim, e Rebeca, para a apresentação do trabalho Damas e Tramas das Mulheres em Papéis de Liderança, um estudo em empreendimentos de economia solidária. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pegar aqui a apresentação. Olá, pode ser. Peraí. 5. Aqui? Agora, aqui. Pessoal, tudo bem? Prestando para acho que a tela não foi compartilhada. Oi? A tela não foi compartilhada. Não foi. Pensei que ele ia pegar já. Tá, deixa eu então. Já está com som. Beleza. Desculpa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Manuel Bastos, sou mestrando no programa de pós-graduação da PUC Minas, para apresentar o trabalho Dramas e Tramas das Mulheres em Papéis de Liderança em Empreendimentos da Economia Solidária. Esse trabalho foi uma colaboração com a mestranda Emanuele Silveira e Tiago Ferreira, e orientado pelo professor Armando Teodósio, da PUC Minas, e a professora Rebeca Grangeiro, vinculada à Universidade Federal do Cariri. Os empreendimentos da economia solidária possibilitam a inserção de pessoas no mercado de trabalho, e eles surgiram justamente com o objetivo de inserir essas pessoas que são marginalizadas do mercado formal a partir da cooperação, solidariedade e princípios democráticos. As mulheres, elas compõem um dos principais grupos de iniciativas da economia solidária. Agora, cabe salientar que, apesar desses movimentos da economia solidária ele apresentar uma ruptura com o modelo econômico capitalista, ele por si só não consegue superar toda a desigualdade de gênero do macroambiente. Ou seja, apesar dessas mulheres estarem um dos principais grupos de iniciativas, elas ainda estão inseridas majoritariamente em grupos informais e não estão assumindo cargos mais estratégicos e de posições de liderança dentro do movimento.
E é a partir desse dilema que o nosso trabalho ele busca analisar os desafios de gênero que permeiam a liderança de mulheres em empreendimentos de economia solidária. Esse trabalho se justifica diante de três esferas. Primeiro é a sua originalidade, ou seja, uma busca realizada na base de dados da SPEL e da Cielo não foi encontrado nenhum trabalho no contexto nacional com um propósito semelhante. E também é um trabalho que busca ampliar o debate sobre o empreendimento de economia solidária como um ambiente de visibilização e de oportunidade para a liderança feminina, visando a construção de uma identidade social menos segregadora, e também ele traz uma reflexão sobre o combate às formas de opressão e desigualdade dentro das relações tanto trabalhistas como das relações sociais. O nosso referencial teórico é dividido em duas partes. Primeiro, a gente traz uma discussão sobre a economia solidária, né, de como esse movimento ele vai muito além de uma resposta à incapacidade do capitalismo, mas sim ele surge como um sistema econômico que tem potencial para ofertar produtos e serviços de melhor qualidade, com melhor preço e com melhor perspectiva de vida tanto para os produtores como para os consumidores. E também a gente traz uma discussão sobre a liderança feminina nos empreendimentos de economia solidária. Inicialmente, a gente traz um contexto mais histórico, como as mulheres, elas, desde o início, elas se deparam com comportamentos mais discriminatórios e que acabam dificultando a sua carreira, a sua progressão até os cargos, até as posições de lideranças, e que, embora o movimento da economia solidária eles tenha um propósito de inserir essas mulheres, de incluir essas mulheres no mercado de trabalho, ele ainda sofre influência do macroambiente. O nosso trabalho ele tem um caráter qualitativo, ele foi desenvolvido a partir de um roteiro de entrevista semi-estruturado, com entrevistas em profundidades. Foram entrevistadas 13 mulheres que atuam em posições de liderança ou em posições estratégicas dentro do movimento da economia solidária, da cidade de Belo Horizonte, da capital do estado de Minas Gerais, da cidade de Niterói, do Rio de Janeiro, e também das cidades de Crato Barbalha, que são duas cidades lá do interior da região sul do estado do Ceará. Inicialmente, algumas mulheres foram convidadas a participar do estudo, foi apresentado o objetivo e, em seguida, foi utilizada a técnica de bola de neve, onde essas primeiras participantes indicaram outras potenciais participantes, né? E os dados foram analisados com base na técnica de análise de conteúdo. O nosso resultado ele é dividido em 4 partes. Inicialmente, a gente buscou compreender como essas mulheres se inseriram na economia solidária, né? E elas relatam que elas conheceram o movimento, iniciaram no movimento a partir de uma sobrevivência, de uma necessidade de buscar uma renda, de sustentar sua família e de uma maior inclusão social, porque essas mulheres elas se viam muito à margem da sociedade, devido à sua baixa escolaridade e de outros aspectos da sua história familiar. E essas mulheres elas relatam que, apesar de terem se inserido nesse movimento em situações mais desafiadoras, com uma perspectiva de necessidade, elas foram muito bem acolhidas e elas tiveram a oportunidade de trabalhar, de arrumar uma renda, sustentar sua família, de ter uma melhor qualidade de vida, de conseguir uma maior contextualização social e de uma maior independência. A segunda dimensão do nosso resultado analisa como se dá a relação de liderança dessas mulheres dentro do movimento da economia solidária, né? E essas mulheres elas apresentam um tipo de liderança muito mais focado na motivação do grupo e como uma atuação de agente de mudança da vida dos integrantes, das pessoas que estão inseridas no movimento da economia solidária. Elas possuem um estilo de liderança muito baseado também nos princípios do movimento, né? Baseado no trabalho em equipe, na persuasão, na cooperação, no coletivismo. Essas mulheres elas assumiram os cargos de liderança também devido às suas iniciativas e seus comportamentos proativos. As entrevistadas elas descrevem sua relação de liderança e do seu grupo com muito comprometimento e confiança, e elas tendem uma tendência a comparar a relação que ela tem com o grupo, com a relação familiar e também sua posição de liderança com a posição de mãe. A terceira dimensão do nosso resultado buscava analisar como está o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal dessas mulheres. Elas relatam uma dificuldade em obter esse equilíbrio na esfera profissional e pessoal. Esse relato de dificuldade é apontado principalmente pelas mulheres que ainda possuem filhos que dependem financeiramente delas. Nenhuma das entrevistadas possuíam filhos menores de 5 anos, mas algumas ainda relatavam que os filhos dependiam financeiramente dela. Elas também relatam uma jornada de trabalho superior a 8 horas de trabalho diários. E, embora essas mulheres relatem essa dificuldade em obter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, elas afirmam que estão vivenciando uma distribuição mais igualitária dos afazeres domésticos
e também elas relatam um forte apoio dos seus familiares para a atuação delas dentro do movimento e até mesmo a participação desses familiares dentro dos seus empreendimentos ou do movimento da economia solidária. A quarta parte do nosso trabalho, ele descreve e aponta como as mulheres ainda enfrentam comportamentos e falas machistas de clientes, fornecedores, empreendedores, produtores e organizadores de eventos e também de servidores públicos. E embora essas mulheres já tenham mostrado que são competentes, que elas têm capacidade de atuar nessas posições de liderança, elas ainda enfrentam desafios e são desestimuladas a ocupar esses espaços. E quando elas tentam ultrapassar esses espaços, ou seja, saem apenas do limite da feira, dos eventos, assumindo também cargos políticos, elas se deparam com pressões e limitações ainda maiores, que são de deputados, prefeitos e vereadores. E, de modo geral, nosso trabalho ele amplia a discussão referente aos desafios de gênero para além do foco empresarial, proporcionando também uma reflexão sobre o lugar da mulher no contexto social, e também ele permite observar como os comportamentos, falas, atitudes ainda machistas, patriarcais e sexistas presentes na nossa estrutura social e cultural, ele acaba impactando negativamente no avanço das mulheres, mesmo dentro de movimentos que são voltados à sua maior atuação, à sua maior inserção. Aqui são algumas das nossas referências que nós utilizamos no trabalho. E muito obrigado. Manuel, quem mais no grupo está aí? Manuel, Thiago, justamente? Consegue me ouvir? Tudo bem. Eu consigo ouvir, mas eu não compreendi muito bem. Não, só queria saber quem mais do grupo está presente. Não, sou o único autor do grupo. Tá. Então, você quer fazer alguma consideração adicional em relação à sua apresentação? Acho que só comentar um pouco que esse trabalho ele surgiu com uma proposta de uma disciplina, essa temática sobre gênero, principalmente sobre a atuação das mulheres no mercado de trabalho, é uma temática que eu já venho estudando desde a graduação, e é o meu tema de pesquisa na dissertação. E esse trabalho ele surgiu na perspectiva de sair mais dessa área empresarial, porque eu sempre pesquisei muito voltado a startups, a empresas mais voltadas a uma economia capitalista, e esse trabalho ele surgiu com uma proposta diferente, que é analisar outros movimentos que têm como proposta uma maior inclusão, né? Uma maior participação dessas mulheres. E devido a esses movimentos, eles estão inseridos em um contexto maior, um contexto macro, que tem uma cultura, uma sociedade ainda muito machista, muito patriarcal, eles não conseguem por si só superar todas essas barreiras. E as mulheres acabam enfrentando também essas desigualdades, essas experiências discriminatórias que é visto num mercado mais tradicional, nessa economia mais capitalista. Então, eu acho que o nosso trabalho é isso, e o que eu tenho a acrescentar é isso. Fábio, fazer uma consideração? Bom, primeiramente, parabéns, o trabalho também estava bem escrito aí, os capítulos conversando, né, com o objetivo, com a questão de pesquisa. Como a gente está em um ambiente de aprendizagem e de evolução, cabe ressaltar alguns pontos. Primeiro, da apresentação em si gravada, ou seja ela presencial, então tenta, Manuel, respirar e falar mais devagar, né? Eu sei que o tempo é pouco, são 7, 8 minutos para fazer o vídeo. Talvez a gente tenha que condensar um pouco mais a apresentação, a gente lendo menos, colocando bullet points, né, na apresentação e ressaltando os pontos mais importantes. Outra questão é, revisem sempre o texto, pede para que uma segunda ou terceira pessoa revise. Por quê? São muitos pontos de melhoria de concordância verbal, concordância nominal no texto, tá? E do próprio português em si. Então, depois dá uma lida com calma que você vai entender o que eu estou dizendo. E eu queria saber qual que é a contribuição que vocês acham mais importante do trabalho de vocês para essas pessoas que são objeto de pesquisa, né? Porque eu acho que esse é o interessante da pesquisa, o impacto que ela pode trazer para quem eu estou estudando, não só para o pesquisador que está
evoluindo, está escrevendo, está sendo conhecido na academia. Então, se você falasse brevemente em relação a isso. Desculpa, eu ia ligar o áudio e acabei foi desligando a câmera. Mas essa parte da contribuição é uma pergunta assim, bastante interessante, porque no processo eu era o único pesquisador que não estava ainda envolvido no movimento da economia solidária. Os outros pesquisadores eles já estão inseridos no movimento. A pesquisadora Emanuela ela participa lá na PUC da organização dos eventos de economia solidária da instituição. Então, assim, eu tive o primeiro contato com esse evento e com esse movimento, e no período da coleta de dados, as participantes, a gente acabou construindo um laço e elas sempre perguntavam, eu quero saber o retorno, eu quero ver. Porque, assim, às vezes elas estão inseridas no movimento, mas nem sempre elas têm conhecimento que as dificuldades que elas vivenciam lá em BH é as mesmas dificuldades que as mulheres estão enfrentando aqui no Ceará, que enfrentaram no Rio de Janeiro. Então, acho que como essa coleta ela foi dividida também em 3 estados, a gente pode ter uma noção mais ou menos de como os problemas, como essas experiências, elas são semelhantes, e também a gente ainda está para oferecer, ainda mostrar esse retorno às participantes. Eu não tive tempo ainda de me reunir com elas, principalmente as de BH, aqui do Ceará eu já consegui me reunir, mas eu quero também trazer um retorno, ver como é que a gente também pode melhorar a situação, ver algumas políticas, algumas ações dentro do movimento para minimizar essas experiências que elas vivenciam por parte dos fornecedores ou de alguns agentes políticos, que é os que elas mais relatam no trabalho. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu. É isso mesmo, né? A contribuição devolver para quem é estudado o que esse trabalho traz de importante, né? Ainda mais que a gente é um país tão plural que a cultura vai impactar muito na nossa análise nesse caso, né? Porque a cultura do Sul muito diferente da cultura do Nordeste. A cultura familiar do Nordeste tem traços diferentes da cultura do Sul. Então, isso também vai impactar a vida dessas comunidades, eu acredito, né? Então, talvez seja até uma sugestão de pesquisa futura, talvez nichar mais e pesquisar profundamente uma região, fazer uma pesquisa etnográfica, vivenciar essa comunidade, e aí, de fato, vocês vão entender em loco como que é a economia solidária, como ela se dá em uma determinada região, e isso vai dar uma pesquisa muito boa. Então, Manuel, então vamos lá sobre o que eu consegui perceber do trabalho de vocês. Bom, em primeiro lugar, eu fico muito feliz em saber que os estudos de diversidade, estudos sobre as mulheres, é um estudo que está realmente se estendendo o Brasil afora. Então, isso assim, é muito gratificante. E vão em frente, porque é um tema que precisa de verdade um empenho enorme. Então, parabéns por isso, tá? Agora, o que eu vou falar aqui tem a ver com algumas dificuldades que eu tive de tentar entender também a proposta do trabalho. Então, quando eu pego o título do teu trabalho, eu tenho dramas e tramas, que é algo que eu já faço assim uma observação. E vem a ser dramas e tramas. Todas as vezes que a gente desenvolve um trabalho científico, a gente tem que se comprometer em definir aquilo que a gente está colocando em evidência. Então, o que seria? Eu até penso que você fez um link com os relatos das mulheres, mas, em se tratando de trabalho científico, a gente tem que ter essa disciplina de conceituar, de definir os termos que a gente utiliza. E aí, eu até, depois, olhando o teu objetivo geral, você traz, assim, a busca do teu trabalho, o desenvolvimento do teu trabalho, tem a ver com o entendimento dos desafios de gênero. Então, aí eu comecei a ter um pouquinho mais. Então, esses dramas e tramas têm a ver com os desafios de gênero. Talvez, se você pudesse pensar ou repensar nesse sentido, porque gênero já é um construto que a gente consegue encontrar mais artigos, livros, né, que vão te dar a base de estudo. Para dramas e tramas, fica complicado a gente colocar no Cielo e procurar. Entende o que eu estou te falando? Então, fica aí como sugestão para você repensar, ver se vale a pena você modificar.
ainda com relação ao teu título, e não só ao título, mas ao trabalho, eu percebi que você tem 3 grandes construtos aqui de enormes envergaduras: liderança, empreendimentos e economia solidária. Eu achei o uau! Uau! 3 construtos imensos. Eu entendo que vale muito a pena você rever, inclusive, o seu trabalho e ver se vale a pena você focar em um deles. Então, os desafios de gênero na liderança, os desafios de gênero nos empreendimentos, de economia solidária, enfim, tá? Eu entendo que se você focar um pouco mais, porque quando você se compromete a falar em papéis de liderança, eu começo a ler o teu artigo com a intenção de ver algo prescrito sobre esse assunto. E você fez apenas uma rasante, falou sobre liderança transformacional, mas não apontou, né, as características dessa liderança transformacional, não trouxe, o Base Avório trabalha muito bem essa questão. Então, cadê os construtos, cadê as variáveis que vão te dar esse suporte para você defender que essas mulheres, elas estão desenvolvendo uma liderança transformacional. E apenas você falar com base em uma frase, fica solto, entendeu? Então, eu sugiro que o teu trabalho, ele traga essa sustentação, com base na tua proposta de pesquisa. Você tem um material riquíssimo em mãos, muito bonito, né, e que vale a pena você levar adiante, aprofundar, mas não esquecendo, aí eu compartilho com o Fábio, que aqui na academia a gente tem como propósito avançar as teorias, avançar o conhecimento teórico que a gente tem acerca de algum assunto. Então, quando você se propõe a falar em papéis de liderança relacionados ao gênero, aí você vai ter que trabalhar esse construto de liderança e, inclusive, gênero, coisa que você mal falou no seu trabalho, percebe? Em termos de conceito, em termos de abordagem, em termos de teoria, porque ele vai avançar, ok, no retorno que você vai dar para as pessoas, isso é legal, mas e para a academia? Qual é o avanço que você vai dar? O que é isso que você trouxe de material riquíssimo? Vai avançar nos estudos da economia solidária, nos estudos dos papéis de liderança ou nos estudos de gênero? Percebe? Então, isso precisa ficar muito claro. A gente tem que ter cuidado de uma disciplina grande na escrita de um artigo, na medida em que a gente tem que entender que não é apenas um relato. Ela é um relato, é uma base de informações, uma base de dados, que você vai ter que fazer uma análise crítica com base em referencial teórico, teoria, e fortalecer ou contrapor alguma teoria, mas tem que ter esse diálogo, digamos assim. O diálogo com os autores que você apresentou no seu referencial teórico para a gente entender, né, a sua contribuição. Eu senti um pouco de falta desse diálogo, tá bom, Manuel? Mas, olha, isso é um exercício. É um exercício. Escrever é um exercício. E ainda mais escrever um artigo, né, que é um desafio enorme, né? A gente vai se policiando e vai aprendendo, vai contribuindo. Então, o que você trouxe aqui é muito rico, é muito bom e é muito bonito. Então, só tenho a dizer, siga em frente, vamos evoluindo nesse assunto, vamos criando redes de estudos, de conexões aí, de trocas de informações, né? Vocês têm informações interessantes que me interessam, eu posso ter alguma coisa que interesse, essa rede, ela é muito importante, porque ganhamos todos, né? Enquanto pesquisadores, e o Brasil ganha, as mulheres do Brasil ganham. Tá bom? É isso que eu queria fazer de consideração, ok?
o primeiro trabalho não veio, então nós temos ainda um tempo, agora é a parte mais deliciosa, né? Que é a parte das discussões, né? De ter esse espaço da Lohane de falar com o Manuel, de falar com a Georgiana, de falar comigo, de falar com o Fábio, e a gente aí trocar essas figurinhas, tá bom? Então, eu deixo o espaço em aberto para quem queira fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Professora, a gente não está vendo mais vocês, não sei por que a câmera, a gente só escuta vocês, quem está aqui na... Não sei se seria possível. Tá ligado? Não está parado, não está interrompendo. Tá ligado. Nada? Não, a gente escuta, você também não vê, né, Manuel? Bom, mas para a gente não perder o tempo, alguém quer abrir alguma pergunta, fazer alguma colocação, se o que ouviu contribuiu com alguma coisa? Eu acho que sim, professora. Sou pesquisadora iniciante, né? Escrevi esse trabalho em meses, iniciando o programa de mestrado lá na Universidade da Paraná. Então, assim, tudo que a gente escuta, as contribuições de quem já está no campo é muito importante, sempre. Né? Então, eu já aproveito para agradecer vocês pelas contribuições. Sim, eu acho que assim, muito vale essa questão da teoria, né? Em alguns momentos a gente quis trazer até a questão dessa linha do tempo, que o professor comentou, né? Também essa questão dos conceitos, mas foi um trabalho iniciante, eu acho que está contribuindo para os outros, os demais que virão, e eu acho que essa discussão não pode parar, né? É importante, que é bem que vocês colocaram, que o nosso objetivo aqui na academia é construir teoria, é continuar. Então, eu trago isso como uma colaboração muito importante para meus futuros trabalhos e para a minha trajetória como pesquisadora. Por isso que eu te falei, quando eu li o teu artigo, eu me vi no teu artigo. Só que, na época, eu não enxergava essa possibilidade de existir um outro modelo de gestão da diversidade, se não que contemplasse cota, que oferecesse oportunidades de vagas ou outras quaisquer. E, na verdade, não. Né? Então, à medida que a gente avança no conhecimento teórico, a gente passa até a compreender o outro. Dizer assim, não, ele está adotando, só que ele está adotando um modelo. Será que ele conhece o outro modelo? Eu entendo, aí depois eu vou fazer uma colocação e deixo aberta aí a discussão, né? Mais do que simplesmente a gente fazer movimentos de resistência ou de oposição, a gente precisa fazer um movimento de educação. Porque as pessoas no Brasil, elas não têm muito conhecimento sobre esse tema. Olha, eu comecei a estudar esse tema em 2004, né? E veja, eu não vejo assim, muita evolução em termos de conscientização sobre o tema. Muito pelo contrário, vejo cada vez mais dificuldades, né, das pessoas entenderem. Então, olha, sim, você desenvolve, mas você conhece esse modelo? Porque aí você abre uma frente da educação, da sensibilização e da compreensão de complexidade desse assunto. Você sabe que um tempo atrás eu recebi uma pesquisadora, né, do Canadá, e ela dizia assim, mas cotas? Vocês têm cotas no Brasil? Mas isso é um absurdo, ter cotas no Brasil. E aí eu me espantei, como assim um absurdo? Mas aí depois eu entendi a colocação dela, porque no Canadá não faz sentido mesmo. Por quê? Porque lá existe uma equidade muito maior e uma igualdade de oportunidade muito maior para as pessoas, e não há uma razão que justifique isso. Mas não é o caso do Brasil. Entra o comparativo que muitos brasileiros, por não ter essa educação, comentar aqui, por que no Brasil tem, se os Estados Unidos não tem, se
Mas, assim, é por isso que faz todo sentido que a professora traz, porque realmente as pessoas precisam ter essa educação nesse sentido, entender por que o nosso país é tão importante a gente ter essas portas abertas, a gente ter essas ações, essas políticas. E aí, quando a professora comentou agora, eu fiz esse link, porque as pessoas sempre estão comparando. Por que só no Brasil tem cota? Por que só no Brasil tem universidade pública? Então, assim, porque a gente tem nos Estados Unidos. Mas às vezes algumas pessoas, por não conhecer o tema, acabam comparando o nosso país com outros que não têm a mesma história que nós temos, que não têm a mesma necessidade que nós temos. É isso que eu quis dizer, desculpa. Não, imagina. Georgiana, Manuel, querem fazer algum comentário? Dentro dessa discussão, né, da fala de vocês aí, uma coisa que nos chamou a atenção e que também acaba sendo um dado, né, a ser analisado, mas que a gente não considerou no artigo, porque não deu tempo, e é a questão também de como que as reações, né, Lohane? As reações das pessoas que estavam no LinkedIn quando a vaga foi anunciada inicialmente, porque isso projeta, né, a visão da sociedade em relação, quer dizer, a gente está dentro de uma ferramenta, né, de uma plataforma como o LinkedIn, que é extremamente utilizada, né, de forma global, no mercado de trabalho, com profissionais, e então observar essas reações, né, contestando inicialmente, né, a vaga que foi anunciada pela empresa, né, inclusive com uma linguagem até muitas vezes preconceituosa, agressiva, né, em relação à vaga afirmativa, e a repercussão disso na mídia, né? Então, isso também transmite para a gente, né, o que vocês estão falando aí, né? O tanto que a gente ainda precisa avançar como sociedade, porque isso é uma pauta, né, civilizatória, né, que nos define como sociedade, né? O respeito à diversidade, à desigualdade em todos os termos, né? Não somente racial, mas enfim. Isso também traduz, né, o tanto que a gente ainda precisa caminhar como civilização, como sociedade, infelizmente, né? Como a professora acabou de colocar, né, assim, observar quantos anos faz que ela, né, tem observado essa discussão de diversidade das organizações e o quanto que a gente conseguiu avançar, né? Então, é isso, acho que, sem dúvida, é um tema que ainda precisa de muito debate, né? A pauta da diversidade de uma forma geral. Manuel, você é orientando do TEL? Não entendi. Não, falando com o Manuel agora, professor. Não, sou orientando da Carol. E foi só um trabalho de uma disciplina que eu fiz com o TEL e surgiu o interesse de fazer essa pesquisa. Ai, que legal. Da Carol, lá da PUC Minas, né? Isso. Você está super bem orientado. Com certeza vai ter uma excelente discussão, trabalho. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado lá na PUC Minas, então eu sou fruta, minha formação foi toda feita lá, conheço todos esses professores. Parabéns, viu, Manuel? Obrigado. Persiga na sua jornada, principalmente considerando as características regionais. Agora, no ENAMPAD, eu participei de uma sessão onde 2 meninas fizeram um trabalho com aquela comunidade de costureiras ali no Agreste Pernambucano. Tem até um documentário a respeito delas. É Oritama? Você conhece? Não conheço, mas eu já assisti o documentário, que é até de jeans, né? Isso. Então, assim, foram 2 trabalhos belíssimos, uma aluna da UFPE e a outra da UFPB, e uma das questões que eu mais, assim, considerei, né, e que eu destaquei no trabalho delas é essa questão de eleger as características regionais, né, para poder trazer para o debate, para a academia. Parabéns. Obrigada, professora, Obrigado. pelas considerações, né? Passo as minhas palavras da Lohane, sempre importante, né? Ouvir pontos de vista, né, que possam trazer aí contribuições para a gente pensar melhor no trabalho. Certamente vamos, né, Lohane, vamos conversar e a ideia da gente é realmente investir no texto, né? E quem sabe conseguirmos aí uma publicação num periódico.
Obrigada, Fábio. Obrigada, professora. Obrigada a você. Manuel, você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não. Obrigado. Fábio, você quer fazer alguma consideração? Tá. Então, assim, gente, eu entendo, eu quero encerrar a sessão, não é nem encerrar, mas eu digo assim, deixar algumas discussões para que a gente saia daqui com elas em mente. Eu entendo que trabalhar a diversidade, ou quem se propõe a trabalhar a diversidade, precisa estar muito aberta à diferença. E é desculpa a palavra, um baita desafio, tá? Estar aberto à diferença. E a diferença é aquela que me incomoda, é aquela que não vai ao encontro do que eu quero, do que eu penso, do que eu desejo. E aí o bicho pega, né? Porque diz o Alport, que é um psicólogo, escreveu uma teoria, que é a teoria do contato, que ele diz que a gente procura se aproximar aos que são semelhantes. Aquele que é diferente, a gente procura ter uma certa ressalva. Pois bem, eu lhe digo, se você afasta o diferente, se você põe o dedo na cara do diferente, você não vai avançar na direção da diversidade. Você vai criar ódio, você vai criar um ranço que é completamente desnecessário. E outra observação que eu faço, que trabalhar com a diversidade é desafiante, porque não significa xingar o outro, diminuir o outro, ou dizer que o outro ele não tem características que são positivas, né, que só eu que tenho as minhas características positivas. Isso é igual ao etnocentrismo, né? Vocês devem conhecer a palavra etnocentrismo, quando você diz que a sua cultura é melhor que a cultura de quem quer que seja. Eu diria que é egocentrismo. Né? Egocentrismo. Então, aprender com a diferença implica em estar aberto para mudar, primeiro em si mesmo, a entender que ele é diferente de mim, né, em valores, em crenças, em hábitos, mas nem por isso ele é pior do que eu. Então, no que eu posso aprender com ele e no que ele pode aprender. Somente na hora que a gente conseguir esse diálogo é que a gente vai conseguir aprender com a diferença. Eliminar a diferença, julgar a diferença, não vai trazer abusos. Essa é uma aprendizagem que eu tive ao longo de muitos anos de estudo. Eu tenho que me predispor a me colocar no lugar do outro. Tá? E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, desses estudos que eu faço de diversidade, que tem a ver com o que eu estou acabando de falar aqui, é que assim, a palavra diversidade, ela não quer dizer nada se não tiver uma comparação entre duas ou mais pessoas. E a grande questão portanto, eu tenho que incluir o outro na sua diferença e entender nesse grau de comparação o que há de igualdade, de superioridade ou de inferioridade, mas não em relação às pessoas em si. A genética já disse que não há superioridade nem inferioridade enquanto biologia, enquanto genética, mas enquanto cultura, enquanto processos, enquanto crenças, enquanto valores. Então, o que nos diferenciamos nas empresas, no que diz respeito às decisões que a gente toma em relação às mulheres, aos homens, às pessoas negras, às brancas, às pessoas com deficiência. O problema não está simplesmente nos indivíduos em si, mas nos processos, nas estratégias, nas políticas que a empresa adota. Porque as pessoas saem, as pessoas morrem. Né? O problema está na estrutura, na cultura, nas políticas. Isso, sim, a gente precisa investir. Essa é outra dica que... Não é nem dica, né? Porque eu não tenho como... só dona da verdade, mas compartilhar o conhecimento que eu venho tendo aí ao longo dos anos. Tá bom? Ok, gente? Obrigado pela participação. Eu convido vocês a fazerem a avaliação através do link que eu coloquei no chat, tá? Então, também tem o link lá da sala de networking.
E espero que aproveitem o evento aí, que amanhã ainda tem mais um. Certo? Obrigado. Também agradeço, um abraço a todos. Pena que a gente não está aqui pessoalmente, Georgiana e Manuel, mas quem sabe em outros momentos, não é na página da vida, em outros semiários, a gente possa se encontrar. Tá bom? Grande abraço. E eu tenho que responder aqui. Sim, sim. Então, já fecho aqui. Tchau, gente. Tchau, então. tchau. Tchau.